15 horas, na rua Ernesto Alves, número 99, bairro Floresta, próximo ao centro e à rodoviária de Porto Alegre. ZYK 209, 1390 kHz, amplitude modulada. Rádio Esperança de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 12:29. Olá, ouvintes da Rádio Esperança. Está entrando no ar o programa A Profecia do Apocalipse. Eu sou Marcelo Marinho e estou aqui para falar das coisas que em breve devem acontecer e que nos são reveladas na Palavra de Deus. Como tenho falado, mais especificamente na profecia do livro de Apocalipse. E na mesa de som, Felipe Soares. Sejam bem-aventurados. Está escrito em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quero convidá-lo para iniciar sua própria jornada, meu querido, minha querida. Sua própria jornada com o livro de Apocalipse. Está escrito, então, como nós lemos, quem tem, aliás, como nós já falamos sempre, estamos falando aqui no programa, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando, sim, conosco através da sua palavra. E nós devemos prestar atenção. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloran. Em cada programa vamos responder uma pergunta sobre as coisas que devem acontecer. E a pergunta de hoje: os eventos descritos no livro de Apocalipse são simbólicos ou literais? Na página 33 do livro 24 Extraordinários Eventos, encontramos
a resposta a esta pergunta. Então eu vou abrir o livro e quero compartilhar com você, meu querido ouvinte, o que é dito aqui. Então, eu não gosto muito de ler. Me dá a impressão que o que está ouvindo do outro lado meio que fica sem prestar muita atenção, né? Mas vou tentar então fazer do meu jeito aqui, meio que lendo, meio que explicando. A fim de compreendermos as coisas que fará a partir do momento em que iniciar o período do juízo, Deus menciona coisas que fez em duas ocasiões. A primeira ocorrida por volta de 1400 anos a.C., num local conhecido como Vale de Gibeão, e a segunda no Monte Perazim, em 1000 a.C. Bom, isso nós encontramos em Isaías no capítulo 28, do versículo 21 a 22. Então Deus, a fim de que entendamos o que fará no tempo do juízo, e agora eu estou repetindo para enfatizar mesmo, a fim de compreendamos como será o juízo, ele então aponta na sua palavra para essas duas ocasiões aonde fez coisas extraordinárias. Então nós podemos dizer o seguinte, que a chegada do tempo do juízo, ou melhor, a chegada do juízo, marcará uma intervenção divina na história da humanidade. Quando falamos história, vamos falar do passado, né? História. Mas olhando para o futuro, será uma intervenção que Deus fará no curso deste mundo. E Deus nos mostra, através desse texto de Isaías, capítulo 28, no versículo 21 e 22, que será como algo que ele já fez no passado. Ele já fez coisas assim. Ele já agiu no passado. Ele já fez coisas, nós chamamos assim, sobrenaturais. Gostamos muito de usar esse termo, né? Coisas sobrenaturais. Ou seja, coisas que não são do natural. Coisas que não seguem as regras, as leis da física. Nessas duas ocasiões citadas aqui nesse texto de Isaías, a primeira no Vale de Gibeão, nós encontramos isso em Josué no capítulo 10. Josué e Israel enfrentaram 5 reis. E na ocasião Deus fez cair pedras do céu. Felipe, você já viu pedras grandes, assim, gigantescas, grandes mesmo, cair do céu? Nunca vi também, né? Nunca aconteceu. Nós vimos umas pedrinhas aí de gelo, mas que nem naquela ocasião não estávamos lá, mas a Bíblia registra isso. Foram pedras grandes que caíam sobre os exércitos inimigos. Aqueles 5 reis que se uniram para enfrentar o povo de Israel. E simplesmente aquelas pedras começaram a cair. E da onde elas vieram? Da onde surgiram? Não foi uma chuva de meteoros. Simplesmente Deus fez com que essas pedras surgissem da esfera espiritual. Foi o que aconteceu. Simplesmente isto. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós descobrimos que a esfera espiritual e a esfera material coexistem no mesmo espaço. O reino espiritual, que nós chamamos, né, o reino espiritual, os anjos, os demônios, que são anjos caídos, os seres espirituais, eles coexistem no mesmo espaço que nós vivemos. O céu, que nós chamamos o céu, né, o céu de Deus, o céu que nós queremos ir morar um dia,
o céu coexiste com o nosso ambiente material. Os dois coexistem no mesmo espaço, só que em esferas diferentes. Como é que nós podemos afirmar isso? Vou pegar um exemplo aqui. Quando Estevão foi apedrejado, nós encontramos isso no livro de Atos dos Apóstolos, diz que ele olhou para o céu e viu Jesus assentado à direita de Deus Pai. Mas ele viu o céu aberto. Veja só, ele viu o céu aberto. Então, quando o céu se abre, a Bíblia algumas vezes fala isso, que o céu se abre, significa que nós podemos ter acesso, de alguma maneira, enxergar o ambiente, a esfera espiritual. Então é o que acontece. As duas coisas coexistem no mesmo espaço, mas em esferas diferentes. Tem muitas coisas na esfera espiritual que tomarão forma no momento em que chegar o juízo de Deus sobre esta terra. Então foi o que aconteceu aqui no capítulo 10 de Josué, do versículo 1 ao 14. Deus fez coisas da esfera espiritual tomarem forma na esfera material. Depois Deus cita também o Monte Perazim. Eu não vou ler aqui, também não vou falar, porque é uma repetição do que foi falado anteriormente, mas usando outra ocasião. Mas Deus citou ela, não vou falar por causa do tempo do programa. Agora eu quero ler uma outra parte aqui do livro 24 Extraordinários Eventos, que é na página 35, que diz assim: Deus interfere na história. Ambas as experiências narradas acima têm algo em comum. Agora eu estou lendo o livro. Deus interveio na história, e é cientes dessa realidade que devemos estar, pois Deus interferiu e ainda interfere na história. Nos dias do fim, ele fará coisas mais surpreendentes do que aquelas feitas no Monte Perazim e no Vale de Gibeão. Porém, dessa vez não estará lidando com os inimigos de Israel, mas com uma humanidade que o tem rejeitado. Neste tempo, falando do juízo, né? Coisas estranhas acontecerão como nunca antes na história. Elementos pertencentes à esfera espiritual, até então desconhecidos da humanidade, mas bem reais, tomarão forma na esfera material. Encontramos muitos relatos de manifestações desse tipo na Bíblia. No Jardim do Éden, por exemplo, o homem podia estender sua mão e comer o fruto da árvore da vida, algo pertencente à esfera espiritual. O patriarca Abraão foi visitado por anjos que interagiram com a esfera material ao comerem alimentos que haviam sido preparados para eles. Ainda neste mesmo episódio, Deus fez surgir fogo e enxofre que, caindo do céu, consumiram as cidades de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, sobrinha de Abraão, ao olhar para tais elementos incandescentes, foi transformada numa estátua de sal. Em outra ocasião, a terra se abriu para que descessem vivos ao abismo os opositores de Moisés. E o profeta Elias foi transportado para o céu numa carruagem de fogo. Em todas essas ocasiões e em muitas outras, coisas e seres da esfera espiritual interagiram com coisas e seres da esfera material, o que para nós é uma amostra daquilo que acontecerá quando chegar a hora de ser cumprido o juízo de Deus sobre a humanidade rebelde. Então, respondendo à pergunta, realmente os eventos do livro de Apocalipse de fato vão acontecer, são reais, não são simbólicos? A resposta é: esses eventos são reais, são verdadeiros. Nós, quando lemos o livro de Apocalipse, devemos deixar de lado o entendimento natural que temos das coisas
e nós devemos entender que é uma intervenção divina. São eventos extraordinários, completamente diferentes de tudo que nós conhecemos. Mas Deus, com toda certeza, anunciou coisas que vai fazer. Meus amigos, então, vamos falar um pouco do livro 24 Extraordinários Eventos, a profecia do Apocalipse. Você poderá encontrá-lo aqui em Porto Alegre, na Luz e Vida, Rua General Vitorino, número 58, aqui no centro. Luz e Vida, Rua General Vitorino, 58. Na Som e Louvores, Júlio de Castilhos, 648. E também na Distribuidora Santos, ali na Avenida Paraná, 1488. Em Canoas, na Grande Luz, Avenida Guilherme Michel, 5668. Na Livraria Mania de Ler, no Bourbon, Avenida Getúlio Vargas, 5765. Em Esteio, na Livraria Cheia da Graça, Rua Santo Amaro 21, no centro. Em São Leopoldo, na Paper Center, na Rua Presidente Roosevelt 416, no centro. E em Novo Hamburgo, na Shalom, Rua Pelotas, número 21, no bairro Rio Branco. E aqui em Viamão, o pessoal de Viamão pode comprar este livro na Livraria Pão da Vida, na Alcebiades Azeredo dos Santos, 95, no centro de Viamão. Participe da promoção, ganhe um livro 24 Extraordinários Eventos. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 92881410. Já os ouvintes já estão participando. E diga assim: eu quero ganhar o livro. E você poderá mandar esta mensagem até o dia 14, quinta-feira. Na sexta-feira, dia 15, nós vamos saber quem vai ganhar este livro e vai poder retirá-lo numa dessas lojas aqui perto da sua casa. Bem, mande então o seu WhatsApp dizendo eu quero ganhar o livro. O número é 92881410. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Vamos então à leitura do livro de Apocalipse, meus queridos. Estamos seguindo linha reta, versículo por versículo. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 1, verso 4 em diante. Comecei a falar sobre esse versículo ontem e falamos sobre os 7 Espíritos de Deus. Saindo daqui, o Felipe Soares aqui me fez uma pergunta: como é que é isso mesmo? Eu não entendi direito, me explica novamente. Bem, se ele não entendeu, eu fiquei pensando assim, será que todos os ouvintes entenderam? Apesar que ele está com atenção ali nos botões, né? Tira a música, bota a música. Mas vamos lá. 7 Espíritos de Deus. O número 7, eu estou fazendo uma recapitulação para os ouvintes, tá? O número 7 no livro de Apocalipse representa plenitude. Por exemplo, logo no capítulo 2 e 3 nós encontramos a carta às 7 igrejas. Eram 7 igrejas que de fato existiam. Mas por que Jesus não pegou 8 ou 9 ou 10 igrejas, né? 15 cartas, ou 6 ou 5? Por que 7? Porque 7 no livro de Apocalipse representa plenitude. Então, quando se fala o número 7, quer se dizer a plenitude de algo. Então, 7 Espíritos de Deus fala da plenitude
do Espírito Santo de Deus. Tudo que se pode pensar sobre a pessoa do Espírito Santo está com Deus, está ali. Então, nós começamos com João dizendo: paz. Vou ler o texto aqui para não me perder, né? Graça e paz a vós outros. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus. Então é o Espírito Santo em sua plenitude que se acha diante do trono de Deus. Efésios 4:4 diz que é um só Espírito. Então a Bíblia não pode se contradizer. Uma regra básica para entendermos o livro de Apocalipse é que nós nunca podemos ir pelo caminho do discernimento que seja contrário ao que a Bíblia já nos afirma nos outros livros. Então eu não posso pensar uma coisa e a Bíblia já está dizendo outra. Então o meu pensamento, ele sempre vai estar errado. Então o livro de Apocalipse tem que ter uma harmonia com o restante da Bíblia. Então, seguindo em frente na leitura, o verso 5 então diz, né, depois de lermos da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Fiel testemunha por quê? Porque Jesus de fato testemunhou para nós, e aqui está se referindo a Jesus, que é Deus que se tornou homem e permaneceu homem até hoje. Jesus, então, não deixou de ser Deus, né? Continuou sendo Deus, mas em forma de homem. Jesus foi a fiel testemunha. Tudo que ele testemunhou, tudo que ele disse sobre o céu, sobre o Pai, as verdades que falou são verdadeiras, são exatamente de acordo com o que é de fato. Então, todas as suas palavras correspondem com a verdade de Deus. Por isso ele é chamado a fiel testemunha. O primogênito dos mortos. Isso quer nos dizer que Jesus é o primeiro de muitos que seguiriam o mesmo caminho que ele traçou. Então ele se fez homem. Nós não nos fizemos homem, nós nascemos como homens. Mas em forma de homem, ele se tornou obediente ao Pai. E sendo obediente ao Pai, ele então permaneceu nessa condição até a sua morte. Morreu em obediência ao Pai. Depois de ter morrido, Jesus então foi ao paraíso, depois ressuscitou, depois subiu aos céus e compareceu diante de Deus. Todos nós seguiremos esta mesma trilha, este mesmo caminho. Jesus, foi o primeiro de muitos filhos de Deus a seguir este caminho. Então ele pegou e veio aqui na terra, como eu já falei, e fez todo esse percurso até chegar diante do trono do Pai. Nós também, meus amados, uma vez que nos convertemos ao Senhor, nós devemos seguir uma vida de obediência a Deus até o dia da nossa morte. Quando nós morrermos, nós vamos para o paraíso. Depois do paraíso, nós vamos ressuscitar, como aconteceu com Jesus. Vamos ressuscitar com o corpo glorificado, incorruptível. Por ocasião do arrebatamento, então, nós vamos ser levados para o trono de Deus Pai. E lá vamos receber a recompensa pelo nosso trabalho. Exatamente como aconteceu com Jesus. Eu me esqueci de falar aqui, quando estava falando do percurso que Jesus fez, me esqueci de falar que ele, depois de ter ressuscitado, foi para junto do Pai e ali recebeu a recompensa pelo seu trabalho, como um homem. Eu vou repetir isso, ele recebeu a recompensa como homem pelo seu trabalho. E nós também vamos receber a recompensa pelo nosso trabalho. Agora, nem todos os filhos de Deus serão recompensados. Aqui é uma questão muito importante. Só nesse versículo aqui já tem uma coisa importante. Nesse versículo, não,
nessa expressão primogênito dos mortos. Nem todo cristão salvo receberá recompensa. Deu para entender isso? Entendeu, Felipe? Será que o ouvinte entendeu? Nem todo cristão, todo filho de Deus, todo aquele que recebe Jesus, ele é salvo, mas nem todos receberão recompensa. Vamos aqui imaginar uma situação. Se alguém é salvo de um incêndio, ele será recompensado? Digamos que o nosso prédio aqui da rádio pegue fogo, né? E aí tá eu e o Felipe aqui quase morrendo. Aí vem os bombeiros e nos salvam. Nós vamos receber alguma recompensa por ter sido salvos? Felipe, vamos receber? Não. Quem nos salvou é que vai receber recompensa. Os bombeiros que vieram aqui nos resgatar. Esses vão receber recompensa. Agora, nós que fomos salvos, o prefeito vai nos chamar e vai dizer assim, nós queremos recompensar aqui o Marcelo e o Felipe, porque eles foram salvos do incêndio. Está aqui uma medalha de honra ao mérito. Claro que não. Ninguém vai receber recompensa por ser salvo. Agora, se enquanto nós estivéssemos sendo salvos, vamos aqui uma coisa hipotética, né? Digamos que estivéssemos sendo salvos, e aí lá no meio das chamas eu resolvo voltar para dentro do prédio e encontro um outro que está morrendo, está lá trancado numa sala, vou lá, arrisco minha vida e livro aquela pessoa daquela situação, pego ela, ajudo ela a sair e ser salva também. Aí eu mereço receber uma recompensa? Agora sim. Agora sim. Agora eu mereço uma recompensa. Então o que eu estou querendo dizer? Nem todos os cristãos serão recompensados. Eles vão receber sim a vida eterna. Mas o galardão não é para todos, é para aqueles que conquistarem o galardão. Deu para entender agora, Felipe? Tá claro? Eu acho que esse exemplo aqui está ajudando, né? Às vezes nós temos que usar exemplos para as pessoas compreenderem, exemplos conhecidos. Então Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Então, como homem, ele não precisava de salvação, porque nunca pecou, ele foi o Redentor. Ele fez todo esse percurso até chegar diante de Deus Pai e receber a recompensa. E nós, então, seguimos o mesmo caminho. O mesmo caminho que ele trilhou. Ele foi o primeiro, primogênito, dos mortos. Depois nós vamos seguir atrás. Até chegarmos diante de Deus Pai, onde ele vai nos chamar. E se nós tivermos merecido, tivermos feito por onde, nós vamos receber recompensa. Quais serão os critérios de julgamento desta recompensa? Bem, talvez vamos conseguir falar sobre isso amanhã. O tempo passou muito ligeiro, então nós vamos deixar essa parte para amanhã. Vamos orar então. Chegamos ao final do programa. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Que a igreja se desperte cada vez mais para as verdades da tua palavra, do livro de Apocalipse. Esteja atenta às coisas que vão acontecer, como aquela noiva, Senhor, que está aguardando seu noivo, está se preparando. Que a igreja, Senhor, cada vez mais se prepare, esteja se ataviando, Senhor, para ir ao encontro do Senhor no momento em que o arrebatamento acontecer, ou no momento que o juízo chegar a esta terra. Tu nos diz que devemos apenas te servir enquanto estivermos aqui, vivermos uma vida de temor e tremor e te aguardar, Senhor. Que isso aconteça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até um próximo programa.